Então, para ficar interessante, vamos falar aqui dos nossos assuntos, a começar sobre esse tema que é a primeira pergunta. O que é o ChatGPT? O pessoal me pergunta, o que é o ChatGPT? Como é que funciona? Eu venho da área de tecnologia, né? Tecnologia da informação, da área de desenvolvimento, conhecendo o algoritmo, conhecendo um pouco de BI, banco de dados. Então, eu entendo um pouquinho porque já tinha estudado sobre isso lá atrás. E a inteligência artificial, que é o ChatGPT, ele veio para bombar. E lá atrás ainda estava com algumas dificuldades, algumas deficiências que foram evoluindo à medida em que foram se criando instruções para que a inteligência, olha o termo, gente, inteligência artificial começasse a raciocinar, começasse a estruturar respostas para aquilo que a gente precisa e que, consequentemente, possa ser utilizado. Mas lembrando, olha bem o termo, inteligência artificial. Ela não vai criar sozinha. Por exemplo, essa caneca aqui, a inteligência artificial não vai fazer ela beber sozinha. Ela precisa ser instruída, orientada, para que ela tenha as informações e saiba como lidar com essas informações. E é aqui o grande problema das pessoas não entenderem como funciona exatamente o ChatGPT. É uma ferramenta onde você se comunica com ela e ela te traz informações. Então, tudo bem, William. Então, você quer dizer que o ChatGPT é uma ferramenta que eu vou utilizar para me comunicar e ela vai me trazer respostas. Exatamente. Resposta, gente, que fez com que trabalhos que levavam 2 semanas para serem desenvolvidas estão sendo feitos agora em 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. O primeiro ponto que existe é o seguinte: você primeiro deve instruir a inteligência artificial a como ela deve trabalhar. E algumas pessoas estão usando inteligência artificial e estão dizendo, ele não responde, ele não me traz a resposta correta. Como é que essas pessoas estão fazendo? Eu preciso fazer um curso de programação avançado. Nada disso. Como eu falei para vocês, eu peguei trabalhos que eram de 2 semanas, estou fazendo em 2 horas e meia. Por quê? Porque eu me comunico com ele da forma correta e, consequentemente, recebo a resposta. Mas para a gente avançar, gente, responde aí para mim, o som está ok? A imagem está boa? O pessoal está conseguindo ver direitinho? Quem está entrando agora, já coloca aí a sua cidade e diz aí se o som está bom, coloca um ok aí para a gente saber que o som ficou legal e que a gente dê andamento a esse conteúdo que, olha, para quem ficar até o final, vai ter um elementozinho surpresa lá, uma cerejinha para esse bolo, para vocês poderem utilizar no dia a dia de vocês. Bom, como funciona? A gente primeiro instrui. E um dos exemplos, eu falei nesse tema aqui, que é como usar o ChatGPT e os anúncios para bombar nas vendas. O que significa isso? A gente deve instruir ele. Se eu estou trabalhando como gestor de tráfego pago, a primeira coisa que eu falo para ele é, olha, você vai trabalhar como gestor de tráfego pago. Ele vai te responder, ok. As instruções que você vai seguir nós vamos fazer anúncio para tal rede social. E aí ele, legal, tá tudo certo, já entendi. E aí a terceira etapa, a gente começa a conversar com ele, passando um pouco de informação e recebendo aquela informação da melhor forma possível. Por exemplo, se eu vou fazer anúncios, tá? E vou fazer anúncios, por exemplo, para a cidade do Rio de Janeiro, que é onde está o Márcio aqui, que colocou Márcio, Rio de Janeiro. No anúncio, o que nós temos? Nós temos o criativo, e nesse criativo, a gente, quando coloca para as pessoas observarem, que ela pega lá o seu celular, vou simbolizar isso aqui como celular, ela pega o celular e ela passa o dedinho aqui em cima, o que acontece? Aparece lá quem é a pessoa, o título daquela divulgação, e mais abaixo o anúncio, e mais abaixo uma informação complementar, uma descrição. Esse título e essa descrição que aparece para vocês, isso aí a gente usa uma linguagem persuasiva, os chamados gatilhos mentais com o copywriting, né? Uma escrita persuasiva. E aí entra
o ChatGPT para nos ajudar. Como é que eu fazia no passado? Eu tinha que parar, criar todos os títulos, criar as descrições, criar a linguagem persuasiva de um anúncio. Hoje, o ChatGPT me ajuda nesse processo. Bom, então vamos lá. Se eu tenho que criar esses anúncios com essas linguagens persuasivas, no passado eu parava e escrevia uma a uma, escolhia, via qual que era melhor. Às vezes aquele dia eu não estava com muita criatividade, então levava mais tempo para fazer. Hoje eu pego a lógica do copyright e falo para ele, olha, eu quero que você faça um título persuasivo que leve a pessoa a ter tal atitude e que você use uma linguagem popular, para que a pessoa se sinta como se fosse uma pessoa normal falando com ela. Ou então, se eu estou fazendo um documento ou algum trabalho para um advogado, eu já uso uma linguagem mais formal. Ou então, se eu estou falando com um público feminino, eu peço para que tenha mais carisma. Essas, gente, são as instruções que a gente passa para o ChatGPT e que as pessoas pensam assim, eu tenho que saber um prompt extraordinário. Não, você tem que se comunicar com o ChatGPT da forma correta. Então, vamos lá. Primeira pergunta que entra aqui. A questão, posso usar gratuitamente? Eu uso o ChatGPT já há mais de 5 meses de forma gratuita. Eu não uso pago. William, e qual é a diferença de usar pago por gratuito? O pago, você tem uma resposta mais rápida, você não tem coisas como aconteceu hoje no início da tarde. Ele ficou mais lento e a resposta do ChatGPT para mim foi assim, olha, tem um fluxo intenso de pessoas se comunicando e, com isso, ele está mais lento. Então, para isso, o que a gente faz? A gente se utiliza desse processo, né, com menos velocidade. Se você tem uma necessidade, uma velocidade para isso, eu acho interessante fazer assinatura, você vai ter mais performance, tá? Então, essa questão com relação a ser gratuito ou não.